por falar em fake news, falando do perfeito, qual foi a fake news que Jesus Cristo teve que combater? A primeira, inclusive está em Evangelho, a primeira fake news registrada, a da mulher adúltera. Aquilo foi uma das maiores mentiras que inventaram sobre a mulher, sobre a mulher, e o que ia virar? Um apedrejamento, né? E a história não era que ela não era adúltera. Né? E qual foi a reação do Cristo em relação a essa? Como combater como lidar, né, com essa história tão verídica que chega para a gente através de uma fake news, que muitas vezes a coisa é tão montada de uma forma tão real que a gente passa a acreditar, né? Ele devolveu para quê? Ele começou a perceber e olhar para aqueles que estavam propagando a mentira, as qualidades que eles tinham. Quando ele abaixa a cabeça e ele começa o relato da Bíblia, né, que ele começa a escrever no chão, ele escreve ladrão. Quem é ladrão sai. Quem lê no chão ele escrevendo ladrão se reconhece e sai. É por isso que no final ele levanta a cabeça e não tem ninguém. Né? E uma vez eu contei essa história e ainda falei, você vê, além dele enfrentar a primeira fake news, ele já estava prevendo o uso do tablet, né? Porque foi com o dedo que ele estava escrevendo, né? na tela. Jesus é a tecnologia digital, eles vão digital. Exatamente. Opa. Então, vejo assim, como isso é um grande ensinamento, é uma grande resposta para essa era que a gente está vivendo hoje, né? O perceber de onde isso está vindo, qual é a fonte que está me trazendo essa notícia, seja ela qual for. Né? Ver a credibilidade de quem está falando aquilo, que me traz essa coisa dita como verdade, né? Verdade absoluta. Voltando à questão do Divaldo, essa foto, né, que a gente viu, que provoca tudo isso, existe um contexto para ela, que a gente não sabe. Que a gente não sabe. Porque o que está escrito ali é que deixa eu respirar. Que o cidadão estava na Bahia. Que o cidadão estava na Bahia, deve ter ido bater uma cabecinha lá no terreiro da mãe menininha do Cantuá para ver se ganha alguma coisa na escondida, né? E querendo ou não, ele morava no Rio. E foi lá, né? Aí, se a gente vê o corpo da matéria, eles falam da visita dele e na continuação ele já bota porque em 2019 ele falou que era fulano, ciclano. Então a gente vê, existe todo um contexto que a gente desconhece, mas pega a gente na víscera. Então ela alcança o nosso objetivo. Ela alcança o objetivo da chamada, que é provocar, que foi o que o Alexandre estava falando. É uma coisinha pequena ali que dispara um monte de coisa. Você comentou, Jairson, que de certa forma o espiritismo ia acabar, e eu acho que é de fato uma sinalização disso, porque né, para que qual o sentido da gente continuar, né? Eu tenho sérias dúvidas. Óbvio. Olha, para os 4 lugares que eu falei isso, os 4 já estão chegando. No começo se chocaram quando eu falei. Mas isso que você me falou, um amigo meu me falou ontem. Ele falou assim: nossa, aquilo que você me falou um dia que me chocou assim, hoje em dia eu estou cada vez mais crente que isso vai acontecer. Eu acho que como movimento, como uma linguagem, como a way of life, de certo. É como uma ideia lá no fundo, sabe? Assim, uma coisa, eu acho que até mais branda, mais assim, sabe? Tipo, a gente está se reunindo aqui e está discutindo sobre, né, as coisas sobre o aspecto da doutrina,
mas a questão do centro, né, do centro, daquela coisa, do estudo, eu acho que já está se afastando muito do que é o espiritismo, né? Aliás, existe algum catedrático espírita hoje em dia relevante, assim? Vocês que são mais enturmados? Assim, tem um movimento, né, Carla, de pessoas que estão estudando o Evangelho, né? Estão resgatando essa coisa de estudar o Evangelho. Né? E aí eles são, inclusive eles criticam muito esse pessoal que está se vangloriando, os espíritas renomados, né? Eles não falam nomes, mas a gente sabe quem é. Eles trazem muitas essas questões, né, que vocês estavam comentando, de ser um líder religioso, né? Porque assim, gente, o que eu penso do Divaldo? Vou falar primeiramente o que eu penso dele. As pessoas que gostam de Divaldo, que a gente conhece, que são apaixonadas pelo Divaldo, são pessoas que gostam de idolatria. Tem uma necessidade de idolatria, né? Então, eles se acham muito cultos, eles menosprezam, a gente vê eles falando assim, porque não pode comer carne, eles se acham espíritos evoluídos. Por que esse povo come carne? Não pode tirar foto de comida. Não pode tirar foto de comida. O espírito é holofote. Não, inclusive assim, porque a gente que está dentro do centro espírita, a gente vê que existe uma divisão, né, Jairson? Os divaldistas e os chiquistas, que eu acho que é ridículo isso. Eu acho assim que Tem uma terceira, eu não gosto de nada que é extremo, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar o caminho do meio. Mas a gente também não está nesse caminho ainda, né? E eles falam muito, esse movimento que o Jair está falando, eles falam muito de Jesus. Então, eles trazem muito o humano, o ser humano. Inclusive, eles falam do Chico com um respeito enorme. É muito bonita a forma como eles trazem o espiritismo. E eles falam muito do Emmanuel, do tempo de Jesus, do Evangelho, sem fantasiar. Podia chamar, né? Sem fantasia. E eles falam do físico, mas da pessoa. Eles falam que o único ser puro e perfeito que a gente pode cobrar perfeição é Jesus. As outras pessoas, a gente tem que tirar essa coisa de idolatria. Até mesmo do Chico Xavier. Eles trazem um Chico um pouco humano também. Inclusive, quando ele estava mais velho, que eles falavam que era da idade dele. Ele falava coisas nada a ver no meio das pessoas. E aí todo mundo ficava assim, porque o Chico está falando isso. Usam. Mas ele falou assim, gente, a gente tem que ver que ele já estava com quase 90 anos. O corpo físico dele, a mente dele, uma hora ou outra ele ia soltar uma bobeira. Porque ele é um ser humano, né? E, só que assim, sem preconceito, sem querer diminuir a pessoa e sempre trazendo o que a pessoa faz de bom, né? O Divaldo, a gente percebe que algumas pessoas são fanáticas pelo Divaldo. A gente tinha um amigo da mocidade, né, que eu não vou citar o nome aqui, que só faltava pôr a máscara do Divaldo na rua. Ele queria se transformar no Divaldo. Lembra que a gente ia montar os palcos do Divaldo? Ele não podia ver o Divaldo, porque ele ficava lá. Aí o Divaldo dormia na casa da dona Terezinha, ele pedia para a mãe dele levar ele para dormir lá, porque o Divaldo estava dormindo lá. Né? E hoje ele não suporta ouvir falar o nome do Divaldo. Então ele saiu de um extremo para o outro. Né? Está totalmente desvirtuado da doutrina. Né? Trabalha com o espiritismo, mas você vê que não, é totalmente fanático, entrou para uma outra polaridade. Então, assim, o que leva as pessoas a isso? A idolatrarem tanto? A colocar a pessoa num pedestal que não é dela? Né? Os centros espíritas, eu falo, lá na Casa de Solidariedade, eu não estou mais gostando de lá. Para mim, está virando idolatria. E eu falo isso para eles. Idolatria não, é filantropia. Eu falo, gente, está virando filantropia. Não existe mais envolvimento. Você entra, você não sente mais humanidade. As pessoas estão terceirizando tudo. Terceirizando, tipo assim, se o outro fizer, tá bom. Né? Colocam pessoas que a gente nunca viu para poder ter renda, para sustentar as cestas básicas.
Vocês precisam ver quando tiraram, o Lar de Maria tirou o valor das cestas. Foi um auê, porque o Lar de Maria tirou o valor das cestas e a gente ia ter que pôr a mão no bolso para pagar as cestas. Então, enquanto é o outro que está fazendo, está confortável. Agora, quando é eu que tenho que fazer, não pode. Aí eu falei, gente, a gente faz uma campanha entre a gente mesmo. Eu acho que é a gente que vai conseguir. E a gente ficou ligando um por um, pessoas que estavam lá dentro da casa, e rapidinho a gente conseguiu até mais que o valor das cestas. Conseguimos até aumentar mais o valor das cestas, porque a gente confiou nas pessoas que estavam frequentando ali. Então, às vezes, o que eu penso é assim, entre nós, o que nós estamos fazendo por nós, pelos outros que estão mais próximos da gente? Porque quando institucionaliza a coisa, ou vira filantropia, não existe mais envolvimento. Não existe envolvimento emocional, né? É tudo bem organizadinho, é tudo daquele jeito, é tudo padronizado. Então, essas coisas que eu não acho que é bom, sabe? Que vai perdendo o sentido da coisa. E o Chico, desde sempre, até velhinho, ele sempre trabalhou com assistência. Sempre. E a gente precisa de assistência. Não vem querer falar que o Brasil não precisa, não. Igual já eles falam, a maior pandemia que a gente está vivendo hoje é da fome. É da fome. A gente pode não estar passando fome em casa, mas se você pôr a cara lá fora, você vai ver alguém passando fome. O que a gente está fazendo? Não, o outro paga. O governo tem que fazer alguma coisa. Vai esperar pelo governo? Né? Porque se o governo fizer, eu também não faço. Então, é tudo ao outro, sabe? Agora, eu entendo também que uma pessoa que está linha de frente, ela precisa tomar diversos cuidados, porque é o primeiro que vai levar pedrada, né? O primeiro que está ali na linha de frente é o que vai levar pedrada, não são os que estão atrás. Né? E muitas vezes os que estão lá atrás, que não está lá na frente, que está numa posição confortável, fica falando de quem é linha de frente. Então, eu penso assim, eu não vou falar de pessoas que eu não tenho as mesmas habilidades, que eu tenho que respeitar. Que eu não consigo fazer o mínimo do que a pessoa faz. Então, não posso falar. Né? O que a pessoa faz, porque outro dia eu estava até falando com o Jair, eu conheço muita gente que espírita, que é bolsonarista, que eu não entendo, mas entendo a pessoa, né? Ela tem a opção dela, mas assim, eu não consigo entender por que ela é bolsonarista, sendo espírita cristã. Só que são pessoas que fazem muito bem, que ajudam as pessoas, que são linha de frente. E pessoas que não são bolsonaristas, são petistas, mas não tiram a mão do bolso para nada. Não faz nada por ninguém. Porque o PT faz. Então, se ele já faz, não precisa fazer. Né? Então, assim, as atitudes da pessoa que fala dela. Não é o partido político, não é a religião que ela vai, é o que ela faz. O que ela faz para a sociedade, o que ela faz como ser humano, como que ela trata as pessoas. Então, essa que é a minha posição diante dos fatos. Agora, as pessoas, elas fazem muita picuinha, eu acho que perde muito tempo, desde sempre, desde que eu entrei na casa espírita, e isso vem de longe, dessa briga, é espírita querendo brigar com espírita, gente. Você não vê isso em outras religiões, sabe? As pessoas diminuindo a pessoa, falando besteira dentro da própria religião. Se ela não está satisfeita, ela sai da religião e vai procurar outra. E a gente não, a gente continua ali, ó, vendo até onde vai, querendo que a pessoa, né, querendo diminuir a pessoa. Né? É espírita falando mal de Kardec, gente. A gente conhece espírita que fala, não leia Kardec. Que Kardec não era um espírito evoluído. O homem foi ser com 50 anos quase 50 anos de idade, depois de uma certa maturidade, depois de passar por um monte de coisa que ele veio trazer para a gente a terceira revelação. Ah, mas se não fosse ele, seria tal pessoa, seria tal pessoa. Já tem até os outros, né? Já tem até o nome de outros que estariam no lugar de Kardec. Olha a presunção da pessoa. Mas Kardec, ele foi um ser antes.
antes dele codificar o espiritismo, ele foi um ser humano exemplar, né? O Emmanuel, por exemplo, né, a gente vê que a evolução dele foi muito rápida, desses 2000 anos. Só que se a gente lê as obras há 2000 anos e 50 anos depois, não é que ele evoluiu assim. Perto de todo aquele povo daquela época, ele já era um homem evoluído. Ele já era uma pessoa de família, uma pessoa que respeitava a família dele, né? Tinha uma posição social elevada, tinha um certo orgulho, né, diante da sociedade lá que exigia isso. E como a sociedade nos exige um monte de coisa hoje, que muitas vezes a gente uma parte de nós tem que servir a sociedade, ele também fazia isso. Só que se a gente for ver ele no íntimo, na intimidade dele, dentro do lar dele, ele já era um ser evoluído. As conversas que ele tinha com os amigos dele, a fé que ele tinha na época, ele já era um ser evoluído. Né? Então, não foi assim, do jeito que a gente pensa. Né? Agora, e depois ele ralou, né? Depois ele ralou bastante, né? E reencarnou várias vezes em várias posições para chegar no que onde ele está. Então, a gente só sabe que ele e a Lívia não pode, eles estão é um abismo a evolução entre os dois, né? Mas ela vem, de vez em quando, se encontrar com ele. Ele não chegou na evolução dela, mas até para ele conviver com uma mulher como a Lívia, um ser espiritualizado daquele jeito, ele tinha que ter uma certa sintonia, uma certa posição espiritual já conquistada. Porque espírito inferior não consegue ficar, não, gente, perde luz. Não consegue, né? E aí, quando a gente vê essa parte do Divaldo, né, falando... Tem uma entrevista aí que eles falam. Ele fala, nós estamos... os seres que estão reencarnados, que estão à frente, que são políticos, são os piores devedores. São os espíritos piores que o Brasil acolheu. O Brasil, ele é coração do mundo, ele não é pátria do evangelho ainda, mas ele é coração do mundo porque ele acolheu os piores criminosos. Os piores seres que estão reencarnados aqui no Brasil. Então, ele vai ser pátria do evangelho. E eles têm certeza que o Brasil vai ser a pátria do evangelho, não vai ser outro lugar, não, vai ser aqui mesmo. Mas fala que ele já é o coração do mundo, por acolher os grandes criminosos, né? Então fica um pouco meio contraditório essas histórias, entendeu? Porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Então, assim, eu fico em dúvida, o que é certo e o que é errado. Se em determinadas situações ele fala isso, em outras situações ele apoia a pessoa, ou ele tá louco, né? Então, quem que tá falando a verdade? Quem que tá trazendo a verdade? Agora que realmente esses espíritas progressistas nasceram para diminuir o Divaldo, eles só pensam nisso e eles só falam disso. E eles só falam mal dos espíritas. Eles não falam bem de espírita. De nenhum, eles falam. Eu estava pensando aqui, né, ouvindo tudo isso que vocês estavam falando, né, eu até perdi um pouquinho do que, né, da parte que eu ia falar, mas assim, eu acho que essa descentralização, como o Jairson disse, né, que é uma coisa que a gente já vem falando desde que a gente começou, as primeiras reuniões que a gente fez no Contestação Espírita, a gente falou exatamente sobre a quebra desse modelo, né, desse modelo de espiritismo, daquela coisa daquela coisa sempre muito hierárquica, né? Você tem que ir na casa, você tem que estudar, você tem que fazer não sei o quê, você tem que fazer não sei o que lá. Nunca nós não estamos falando da parte assistencial, essa é uma outra coisa, né? Que a parte assistencial é fundamental, como a Carla está falando aí. Mas assim, eu acho que hoje, né, tudo, né, toda a educação, toda a tecnologia, ela vem justamente para dizer, olha, é legal que você vá ter essa troca, que você vá ter esse crescimento, mas você não precisa só disso. Não é só você ir lá na casa espírita, que fazer os milhões de cursos de 10 anos que tem, né? Que às vezes tem um curso lá que você vai ter que fazer 10 anos. Vamos fazer 10 anos de curso.
que isso faz de você um espírito. Não, você não pode dizer que você é espírita, porque você não vai no centro, né? E às vezes, eu acho que é exatamente isso, é quebrar esse paradigma, né? De que, às vezes, a gente pode sim. É lógico que sempre a gente. É bacana a gente ter uma orientação, né? Igual eu fico aqui ouvindo vocês, para mim é um deleite. Ouvir você, o Jairson, sabe? Que são pessoas que estão ali, que falam, né? E que conhecem tão bem as passagens e tal. É uma coisa muito bacana, né? Mas não necessariamente a pessoa precisa estar ali naquele modelinho, naquela coisa. Então, eu penso que é muito disso que está se falando. Eu acho que vai se quebrar isso, sabe? E Mas a isso aí, doutrina... Cláudia, que você está falando, o contrário também. O que eu percebo em vocês é isso, a gente não precisa. Depois que a gente começou a fazer contestação, e eu trabalhando na escola com outras pessoas, diversas religiões, diversas coisas, assim, muito plural, porque eu ficava muito em casa sempre, trabalho, né? Sempre trabalhei em lugar pequeno, poucas pessoas, na maioria, a grande maioria são evangélicos, mas assim, o que eu vejo, o que eu percebi, é que vocês conseguem levar a vida muito melhor do que quem está ali dentro. Porque vocês conseguem pôr o ser de vocês para fora, sem ninguém falar nada. Sem ninguém dizer, sem ter que ficar indo lá. Aí começo a entender o que a Rosana fala para a gente, Jairson, que lá dentro da casa do espírita, da casa espírita, a gente está internado. Porque a gente precisa estar no lugar, estar estudando, ter que ouvir para a gente agir. E não é assim. A gente não tem, isso está dentro da gente, é dentro da pessoa. Senão, uma pessoa que nunca foi em lugar nenhum, às vezes ela é muito mais humana porque ela consegue ouvir ela mesma, o ser dela em evolução. Né? Porque senão a gente acaba ficando naquele lado lá dos espíritas eleitos, né? Os eleitos do Senhor. Os trabalhadores da última hora, são só os espíritas, viu, gente? Isso você ouve em todo lugar. Os espíritas são os trabalhadores da última hora, os outros não trabalham. Então, são várias coisas que a gente vê que realmente deixa a gente decepcionado. E eu falo, faz um tempo aí que eu não estou indo. Estou muito melhor agora. Muito melhor, porque eu estou começando a ver o espiritismo em outros lugares. Em outras pessoas, em outras religiões. Porque até então meus amigos eram só o pessoal de Solidariedade. Só eles, né? Aqui em casa o pessoal ia comigo. E agora não, tá tudo diferente. A Malu tá indo na Umbanda, eles vêm aqui. Foi outra coisa que quebrou um monte de preconceito que eu achava que era de um jeito totalmente diferente, porque eu nunca tinha ido. Eu imaginava pelo que as pessoas falavam, e geralmente as pessoas falam mal, né? E então eu não imaginava como que era, o que era, nunca tinha ido. E aí, porque ela quer ir, às vezes eu tenho que levar e ficar com ela. E aí eu comecei a estudar para ver o que estava acontecendo ali. Só que eles sabem quem a gente é, viu? Eles olham para a gente, eles sabem de onde a gente veio, o que a gente faz, tudo. Sem a gente falar nada. Né? E eu falo, nossa, como que sabe? Alguém falou? Ninguém falou. Né? Então, assim, você já trabalha com almas, porque isso para eles é alma, né? Você já trabalha com alma, você já ajuda as pessoas. A sua casa é assim, assim, assado. As pessoas que você se relacionam é assim. Então, parece que você é um convite para você ver onde você está também. Eles dão bronca, em algumas pessoas eles dão. Só que, graças a Deus, eu ainda não levei, né? Mas vou levar. Sei que eu vou levar. Só que tem que ir. Aí eu vou falar, eu não vou porque eu sou espírita. Já pensou, até a gente foi, minha irmã foi fazer o tratamento no centro espírita aí, que é um centro espírita que tem preto velho, caboclo, exu, índios e musicoterapia, totalmente diferente, só que eles se denominam centro espírita. Tem o evangelho, tem as psicografias,
E aí eu fui lá com ela para ela fazer tratamento, ela falou, você vai comigo? Eu falei, vou. E bem diferente, e aí eles começaram a filmar. E aí ela falou assim para mim, já pensou se o pessoal da Solidariedade ver você aí? Eu falei, ué, vai falar, fazer o quê? É porque você não está indo lá, vão falar que você está indo no centro de Umbanda. Eu falei, deixa falar. Deixa falar, né? As motos, então, as motos, gente, tá tranquilo, viu? A polícia tá aqui agora todo domingo. Eu não tô mais brava com as motos, meu alvo é outro, que eu já tô trabalhando também, já tá melhor. Eu já tô me melhorando. Mas não sei, né? Vamos esperar de novo as motocicletas aí. Vou fazer uma parte na fala da Carla, ela falou que o alvo dela é outro, o alvo, pelo vídeo o episódio anterior é o instinto assassino da Carla. Tenho, gente, eu não vou mentir. Sabia? Assim, Eu tô falando. é sério, olha, eu às vezes eu fico pensando, né? O Jair gosta muito, a gente ficava falando muito de coisa de psicopata, né, Jair? Eu não sei por que ele tá no direito, porque a área dele é psiquiatria, né? E aí. Ele tá no direito para te defender lá na frente, Carla, relaxa. É verdade, né? Tem que ter alguém para me ajudar. Aí eu fiquei pensando, falei, gente do céu, como eu sou só psicopata? Olha os pensamentos. Aí eu fui no centro e falei para a mulher as coisas que eu pensava, né? Porque é legal você ir num lugar que você não conhece ninguém e você pode falar o que você quiser. Ninguém vai te julgar. Né? Porque eles pensam assim de mim também. Você fala essas coisas lá no Solidariedade, mas você pensa isso, você faria isso? Eu falei, faria. Eu jogaria pedra nos motoqueiros. Aí eu falei, eu tenho esses pensamentos, tenho essas vontades. Às vezes eu penso que não é meu, mas é meu. Eu sei que é meu. Eu não posso pegar e jogar a culpa nos obsessores, nos espíritos, porque eu sei que sou eu. Aí a moça falou assim, mas é legal você estar falando isso, porque eu também penso assim, sabia? Eu também conheço uma pessoa que eu tenho todas essas vontades de passar cada coisa absurda na minha cabeça, que eu fico falando, nossa, mas eu vou no centro, eu faço evangelho, faço parte da direção, e eu penso isso. Eu falei, então, a gente é humano, né? A gente é humano, só que as pessoas criam uma imagem da gente que não é real. Né? Mas que eu tenho um lado bem psicopata, eu tenho, gente. Eu tenho até uns planos, assim, sabe? Às vezes até para desenhar uns planos, assim, do que eu faria. O que eu faria para pôr minha coisa em ação. A maldade em ação. Só que aí eu olho e falo assim, não pode, né? Não posso, porque depois... Aí já põe, aí já traga a reencarnação passada, a reencarnação. Nossa, mas já pensou se eu viro um ovoide? Ou então já pensou se eu pego e na próxima encarnação eu venho com a pessoa grudada em mim assim? Ah, não quero isso para mim, não. Não quero. Aí muda o pensamento. Mas olha só os pensamentos besta que a gente tem. Né? Então, o espiritismo, ele me ajuda nisso. Né? E a Cláudia me ajuda com os motoqueiros, porque toda vez que eu olho para os motoqueiros e eu penso na Cláudia, meu pensamento muda. Muda, porque ela fala, Carlinha, não imagina você fazendo uma coisa dessa. Aí eu já começo a rir, e aí muda meu pensamento. Mas aí eu fico pensando, se a Cláudia não tivesse falado isso para mim, eu já teria tirado a pedra. Porque é muito fácil daqui de cima, viu? Da minha casa eu fico em cima, é muito fácil. Só que é legal que a gente percebe como que a gente é, né? Se não tem essas situações desafiadoras, a gente acha que a gente é bonzinho, que a gente perdoa, que a gente é um homem de bem, e não é nada. A gente não é nada disso. Tô Só chegando chegar à a experiência que a conclusão gente vê. que a Carla é o live action do Cheiroso. Lembra do Cheiroso? Que era o porquinho que fazia um monte de plano. Joga a bigorna de cima da casa no gangorra, a gangorra joga a ovelha do outro lado, cai em cima do dono da fazenda e mata ele. Lembra disso? Isso. Eu gostava do pica-pau, gente. Eu detestava o pica-pau. Aí agora, com esses pensamentos ridículos que eu tenho, eu falo, agora eu sei porque que as pessoas falam que quando a gente não gosta de alguém ou de algo, é porque existe algo em nós que tipo, dentro de nós existe algo que é afim com aquela pessoa, né? Em comum. Aí eu fico olhando e falo assim, agora eu já sei porque que eu não gostava do pica-pau. Porque eu sou igualzinha a ele.